Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus dos primeiros do coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra do Evangelho de hoje, em João, capítulo 6, diz o seguinte, 6:31, 30 no caso. Que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Em que trabalhas? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Respondeu-lhes Jesus, eu vos asseguro que não foi Moisés que vos deu o pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos deste pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não sofrerá fome, aquele que crê em mim não passará sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Curioso saber que os evangelhos, não em sequência, porque a sequência ela não seguiu exatamente o João 6 em sequência, agora que está seguindo, desde a multiplicação até aqui, até os evangelhos dessa semana, Jesus ele afirma ser o pão descido do céu. Jesus ele afirma ser aquele que deveria descer do céu, o pão descido do céu. Jesus vai afirmar mais logo à frente que quem comer da carne e beber do sangue dele é que ele nos dá a carne, o sangue dele, para que a gente possa comer e beber, para que a gente possa realmente estar nele e nós estarmos nele e ele em nós. Seria como se fosse o que nós chamamos de comunhão. E algo sério que reflete a esse evangelho é sobre exatamente isso. Nós olhamos muito com os olhos materiais, esquecemos dos olhos espirituais. Jesus, na multiplicação do pão, ele realmente dá o material, ele provê o material, que realmente é um milagre. Mas se a gente olhar só o material e não olhar o espiritual, nós vamos estar sendo meio que ignorantes daquilo que o Evangelho ele representa. O Evangelho, vejamos, não é apenas algo para se levar ao pé da letra. Jesus realmente ele multiplicou o pão material. Mas o que nos quer dizer? Jesus, com aquele povo que o seguia, que vinha ao seu encontro, estavam sedentos dele, sedentos daquilo que Jesus transmitia através talvez de uma cura, através talvez de um milagre, através de suas palavras que levavam à vida eterna. Mas Jesus, ele nos dá o pão. Então, eu gostaria, sempre fazendo isso, voltar ao Antigo Testamento, ao maná descido do céu. O maná enviado por Deus, que falado aqui, o retruncamento que essas pessoas deram a Jesus é o quê? Nossos pais comeram do maná do deserto, que deu-lhes o maná do deserto. Jesus corrige esse erro deles, porque, como Jesus diz, não foi Moisés que trouxe o maná do céu, mas foi Deus que enviou o maná do céu. O pão descido do céu é que veio de Deus. O pão descido do céu, descido de Deus. Então, Jesus, ele que abre uma brecha para entrar nesse discurso. Ao dizer, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Agora ele se refere, nessa frase se refere justamente a si mesmo, a si próprio. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe,
Senhor, dá-nos deste pão. Jesus responde: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não sofrerá fome, aquele que crê em mim não passará sede. Jesus, ele é esse pão do céu. Ele é esse pão descido do céu para saciar o povo, para dar vida ao povo, para não deixar o povo morrer de fome, morrer de sede. E a gente pode levar muito isso ao lado eucarístico. Jesus que se faz presente na Eucaristia, que se faz presente no pão que a gente comunga toda a Santa Missa. Vejamos, Jesus é aquele pão que se dá por nós a cada missa. E a misericórdia de Deus, ela é maravilhosa. Ao ponto de Deus, ele se deu tanto na cruz como se dá na Eucaristia. Ela se dá na hóstia consagrada. Aquilo é o corpo e o sangue de Cristo. Não tenhamos dúvida de dizer que aquilo é o corpo de Cristo. Na ceia, Jesus fala: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então não tem representação naquilo, é o sangue e o corpo de Cristo. Aquilo que se ocorre durante a transubstanciação, que não é uma transformação. Vejamos que há uma diferença entre transubstanciação e transformação, porque quando algo se transforma, como a água se transformou em vinho, isso foi uma mudança genética, de gênese entre uma substância para outra. Foi uma mudança da água para o vinho. A água se transformou no líquido do vinho. Aqui não ocorre uma transfiguração. Aqui você transubstancia na carne de Cristo e no sangue de Cristo. Tanto é que o que a gente toca é pão, o que a gente coloca na boca é pão, o que a gente insere no líquido ali, que está no líquido que o padre ele bebe, é vinho, ainda tem o mesmo efeito do vinho, mas ele é sangue. Aquilo é o sangue de Cristo e o pão é o corpo de Cristo. Isso é um dogma e uma apresentação de fé. Também quando Deus ele se dá como alimento, como pão, ele se dá também como aquele que nos sustenta, aquele que sustenta o nosso corpo, a nossa alma. Ele é o único capaz de nos sustentar, nos dar o alimento necessário de fé, um alimento necessário que nos dá sustância na nossa fé. Porque sem Deus e Jesus, nós não conseguimos caminhar para frente. Nós não temos forças. Vejamos o exemplo daquele povo. Aquele povo, ele tinha fome, aquele povo ele tinha sede. Então Deus ele mandava do céu o maná. Deus ele mandava o Moisés bater numa rocha para providenciar a água. O maná que descia do céu é a prefiguração do maná que desceu do céu em forma de Deus Filho, que depois veio nos salvar, que veio trazer sustância espiritual para nós. Também podemos citar também o exemplo de Elias, aonde em sua caminhada fugindo dos perseguidores, Elias sentou-se debaixo de uma árvore, não vou saber, eu não lembro se é de uma oliveira, e pediu a própria morte. Mas Deus enviou um anjo para trazer o pão e a água. O pão e a água, ou seja, este pão que sustentou Elias, essa água que sustentou Elias é a prefiguração daquele que nos sustenta e nos sacia a nossa sede. Os evangelhos dessa semana, a maioria deles, vai nos levar a acreditar que Jesus é aquele que nos sustenta, Jesus é aquele que nos sacia a nossa sede. É aquele que traz o pão da vida, a água viva que nos sacia a nossa sede, onde a gente bebe e não tem mais sede. Quando procuramos a água deste mundo, o que esse mundo tem a nos oferecer, a gente vai continuar com sede. Dia após dia a gente só vai querer mais e mais, tentando saciar uma sede que a gente cria entre nós, cria no nosso meio. A gente não vai se sentir saciado, a gente não vai se sentir satisfeito, porque o que o mundo nos oferece não é o que a gente precisa. O Catecismo mesmo fala, todo homem, toda criatura, ela tem sede de Deus. Toda criatura, por mais ateu que ela seja, ela como criatura de Deus, o Catecismo deixa bem claro que ela tem uma chama de Deus, um desejo de Deus. Muitas das vezes, uma pessoa desenfreada, com os seus desejos desequilibrados, seus afetos desequilibrados, vamos pegar uma pessoa que, um homem cujo ele
Ele viu a vida toda desenfreada em bebidas, em festas, em gastos, em prostituições, em mulheres, em isso e em aquilo. Ela é uma pessoa sedenta de algo. Com toda pessoa que se extravaga em algo, ela é sedenta de algo. Quando a pessoa ela come, ou quando a pessoa ela bebe demais, ela está sedenta de algo, ela está com muita sede, ou ela está com muita fome, ela está precisando de algo que a sacie, que sacie aquilo que está dentro dela, que está insaciável, que está vazio. E muitas vezes a gente, ao procurar algo que nos sacia, a gente procura o que está mais perto, que a gente sente melhor. A gente procura aquilo que é o errado, porque é o nosso corpo que grita, porque nós não estamos em comunhão espiritual para sabermos que o que nos falta é Deus, o que nos falta é a presença de Deus e a Shekinah de Deus. Mas dizendo, a Shekinah significa presença de Deus. Precisamos dessa presença, dessa constante comunhão com Deus, comunhão com o que a igreja nos traz. A igreja nos leva a estar mais em comunhão com Cristo. Mas a gente, quando estamos afastados, a gente procura o que é mais perto, o que nos é mais visível. E procurando no que é mais visível, a gente acha o que a carne deseja, aquilo que nos leva a achar que estamos sendo saciados. Mas não estamos sendo saciados, estamos sendo falsamente saciados para algo que depois a gente vai sentir fome ainda. Porque a gente não está em perfeita comunhão, a gente se afastou daquilo que nos conectava ao nosso Criador. Estamos fora de conexão. Muitas tribulações, nossa vida ela é constante de tribulações. Há vários tipos de sofrimento, das tribulações, das opressões, das tentações. Nossas tribulações, muitas vezes a gente proporciona tribulações para nós mesmos por nos afastar daquilo que é do nosso Criador, nos afastar do nosso Criador, por nós forjar aquilo que a tribulação depois ela vem como um mar. Então a gente forja aquilo por estar longe dele. Muitas tribulações a gente se causa por nossa culpa e depois a gente vai pensar, nossa, porque eu sinto tão longe de Cristo? É porque a gente mesmo se afastou da presença de Deus. A gente se afasta da presença de Deus daquilo que nos sacia. A gente se afasta da presença do que é bom para a nossa alma. Em resumo, a gente se afasta daquilo que é favorável à nossa salvação. Muitas das vezes a gente prefere passar fome e sede, sendo que a gente tem um banquete farto, que a festa está preparada para nós. A gente tem um banquete, mas a gente prefere procurar as migalhas que o mundo nos oferece. Muitas vezes a gente vai preferir procurar o que o mundo oferece, as migalhas, as poucas migalhas, sendo que Deus nos prepara um banquete. A gente passa fome, a gente passa frio, sendo que no colo de Deus, no colo de Cristo, nós temos o calor necessário e o alimento necessário. E a pergunta que fica, o que a gente tem se procurado se saciar na nossa vida? O que temos tentado matar a fome no quê? No que a gente tem matado a nossa sede? Se a gente não se fortalecer na adoração ao Santíssimo, na adoração ao Santíssimo Sacramento, na Santa Missa, na confissão, na Eucaristia, a gente vai se tornar cristãos fracos. Vamos se tornar pessoas fracas, porque a gente não vai ter força, a gente não vai ter o alimento necessário. Quando uma pessoa ela fica sem comer, sem alimento, sem o reabastecimento do corpo, ela fica fraca, ela não consegue se movimentar direito, ela não tem força, ela não tem energia. Mesma coisa no nosso mundo espiritual, quando a gente não se reabastecer na oração, na adoração, na Eucaristia, na missa, na confissão, a gente se torna fraco. E a gente se torna pior ainda, a gente se torna um ser meio que indefeso, propício para o diabo. O diabo ele nos afasta daquilo que nos fortalece, daquilo que nos dá força, para depois nos trazer uma zona de perigo. Ele vai nos tentando para nos trazer a zona de perigo, a zona de pecado, nos tirar da presença de Deus.
nos tirar da presença daquele que nos salva, daquele que nos sacia. E a caminhada ela é assim. Quando estamos longe daquilo que é nos proposto, o diabo ele vai nos relaxando e vai nos deixando ali. Mas quanto mais perto de Cristo estamos, mais propício a nos puxar o diabo faz. Ele é esperto, ele é um ser esperto. Então, para isso, a gente precisa se fortalecer mais em tudo isso, na Eucaristia diária, na comunhão diária. E se há alguém católico que tenha dúvidas sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, eu digo, estude mais sobre a sua fé, procure mais sobre a sua fé, porque, primeiramente, a Eucaristia a fé não é feita para se sentir. Não tem como a gente ter a fé se a gente só quer sentir emoções e emoções e sensações. A fé ela não foi feita para ter emoções, sensações. A fé foi feita para crer. E a nossa igreja ela não nos deixa falhar nessa fé. Com os milagres eucarísticos, com as provas dos milagres eucarísticos, com um exemplo de uma santa que vivia apenas da Eucaristia. Ela não comia nem bebia. Ela passou anos e anos da sua vida se alimentando da Sagrada Eucaristia. Anos e ainda não morreu. A gente sem alimento a gente dura alguns meses, se eu não me engano. Sem água, 3 dias. Imagine anos e anos só vivendo de uma rodela de pão, entre aspas. Seria humanamente possível, mas para Deus tudo é possível, se alimentando daquele que nos dá força, que nos dá saciamento necessário espiritualmente falando, nós conseguimos essa substância necessária. Nós conseguimos a substância espiritual. Ao invés de procurarmos essa substância no mundo, onde tudo é mentira, a mentira do mundo de nos satisfazer corporalmente, mas espiritualmente a gente não está saciado. E quanto mais o tempo passa, nós vamos morrendo interiormente. Nós vamos morrendo interiormente porque não buscamos aquilo que é necessário, o pão que nos sacia. Possamos voltar aos olhos àquele que nos sacia, aquele que nos dá a vida, aquele que nos deu a vida no Calvário, aquele que nos deu a vida para nos salvar. Não ignoremos a Cristo, não ignoremos aquele que nos salvou e aquele que nos quer buscar para a santidade. Busquemos a santidade, busquemos as coisas do alto. A caminhada é difícil, mas a eternidade ela é mais favorável àquilo que depois da morte a gente pode ter. O que vale um homem, ele ter fama, glória, se no final a gente morre na alma. A nossa alma ela é perdida. Voltemos nossos olhos a Cristo. Deus vos abençoe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.